Meus caros, o momento é para nós falarmos de maneira leve, mas o momento não é nada leve, meu caro professor José Isaac Pilatti. O momento é de 30 anos da Constituição de 88, e é de 30 anos que nós podemos, sim, lamentar em boa medida, mas também podemos comemorar em boa medida. Eu vou tentar fazer mais comemorações do que lamentos, mas essas comemorações não virão sem uma considerável dose de lamento. Lamento não só ao olhar para trás, mas, sobretudo, um lamento temeroso ao olhar para o hoje e ao olhar para frente. E me parece que esse é o nosso grande problema. Não é nós analisarmos os 30 anos que passaram, é qual o nosso compromisso com os próximos 30 anos. Esse, me parece, seja o grande problema. Eu fui convidado para falar sobre o direito administrativo nesses 30 anos da Constituição de 88. E pensei, professor Ubaldo, como falar do direito administrativo nesses 30 anos da Constituição de 88. Tanto se tem falado, meu caro Ricardo, sobre crise, e se tem dito que o direito está em crise, e se tem dito que o direito administrativo está em crise. Eu sou obrigado a concordar que o direito administrativo está em crise, mas eu não posso negar que o direito constitucional está em crise. Eu não posso negar que o direito eleitoral está catando os seus caquinhos, enquanto o TSE acaba ceifando mês a mês, ano a ano, para não dizer eleição a eleição, tudo que se aprendeu até então. É como se nós tivéssemos que fazer uma espécie de reset, uma espécie de começa do zero em algumas matérias. O direito tributário está em crise, professor Ubaldo, porque em crise está a sociedade política brasileira e nós vivemos o direito dentro dessa crise. O problema é que nós temos uma crise aqui de diferente forma. Ela é uma crise, meus caros, que não aparentemente enuncia um novo pronto, vivo e com condições de nascer. Ela é uma crise de uma dimensão um tanto quanto diferenciada. A professora Eneida, com muito talento e muita propriedade, falou do tipo de crise que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tipo de crise qualificado por um estado de exceção permanente. E este é o nosso grande problema. Um estado em que o direito vale na medida em que forças e interesses entendem que esse direito deve valer neste momento, mas ele pode amanhã não valer, porque um conjunto de forças e interesses assim decidiu que ele pare de valer. E nós temos essa ideia de uma validade ou não do direito a partir de determinados setores, de determinados atores ou de determinadas circunstâncias. Portanto, nós temos, na verdade, um momento que se prolonga no tempo enquanto ruptura permanente com o tecido constitucional, com o tecido normativo. E é isso que me traz a grande inquietação, porque eu olho para o passado e não encontro propriamente nesses 30 anos um paralelo tão dramático como nós temos hoje. Esse me parece que é o nosso grande problema. E sim, nós temos uma crise dentro de um modelo constitucional que aparentemente trouxe ventos bastante alvissareiros. Nós temos uma crise dentro de um modelo constitucional que veio de um projeto vivamente construído. A Eneida já deu lembranças disso. Um projeto que vem de forma inclusiva, um projeto que vem de forma participativa, um projeto não só compromissório, um projeto promissório, um projeto que faz promessas, e me parece que o nosso grande desafio é, agora, 30 anos depois, não abandonarmos essas promessas. Portanto, quando nós fazemos aqui uma defesa desta Constituição, é porque nós estamos convencidos, antes de qualquer coisa, meu caro Marcos Rota Pucci, que não é possível imaginarmos que teremos condições de fazer uma Constituição tão boa quanto esta, num curto ou médio, longo prazo, na nossa atual conjuntura social brasileira, em que nós só conseguimos dialogar a partir de extremos. Quando nós estabelecemos um momento político que, aparentemente, não tem fim entre extremos, não é, com certeza, o momento de nós falarmos em uma nova Constituição. Eu penso que agora nós temos que ser largamente conservadores.
largamente conservadores. Eu penso que o momento para o constitucionalismo brasileiro, e no âmbito do direito constitucional administrativo, é conservar o que já está posto. Eu tenho até uma dose extremada de medo quando se fala em uma constituinte brasileira para os próximos anos, porque eu tenho plena convicção de que nós abandonaremos tudo aquilo que nós conseguimos avançar a duríssimas penas nas nossas construções, desde os sofrimentos da década de 70, início da década de 80, até culminarmos em 88. Portanto, eu não vou entrar nesse canto da sereia, vou colocar, sim, muita cera no ouvido, vou ouvir a prudência e não embarcarei nesse canto. Sei que os colegas podem estar pensando, mas se a Constituição, como a professora Eneida comentou, não é uma Constituição seguida nem pelo Supremo Tribunal Federal, por que mantê-la? Eu penso que nós precisamos manter a ideia de constranger as estruturas que pensam que podem, para além da Constituição, constituir legitimamente um discurso permanente de estado de exceção. Essas instituições precisam ser constrangidas pela Constituição. Me parece que o papel, professor Rui, hoje, da Constituição é constranger as instituições e também trazer as vísceras para a sociedade que quer ver que essas instituições, na verdade, estão, em larga medida, professor Ubaldo, sequestradas por determinadas instâncias corporativas. Eu quero dizer hoje que muito do nosso institucionalismo, muito da nossa institucionalidade, professor Rui, foi sequestrado por determinados conjuntos de interesses que estão por dentro de corporações, que estão ocupando a fala institucional a partir de um lugar que não é institucional, e estão professando uma fé dita pública quando ela é não privada, ela é egoística dentro de determinados setores, a partir de determinadas convenções corporativas. Me parece que nós precisamos chegar ao consenso de que ou nós libertamos as nossas instituições, que em boa medida estão sequestradas por interesses corporativos, ou nós continuaremos abafando a ordem constitucional estabelecida. E aí a professora Eneida trouxe vários exemplos do que eu penso que é o sequestro de algumas instituições no nosso país. Mas vamos encaminhar para um debate sobre que direito administrativo que nós podemos antever do caldo desses 30 anos da Constituição. Primeiro, há um paradoxo aqui, me parece evidente. Primeiro, eu posso tirar da Constituição de 88, professor Pilati, uma leitura muito viva, muito positiva, muito propositiva, a partir do artigo 3º, por exemplo. Me parece que se nós temos condições de fazer uma leitura de que recado deu o legislador constituinte no âmbito da construção de um modelo jurídico, normativo, administrativo, para as estruturas e as instâncias, nós temos que ler a partir do artigo 3º. Eu penso que o direito administrativo, que não dialoga a partir da construção de canais institucionais e, portanto, enquanto instrumento para a prossecução do artigo 3º da Constituição, pode ser muito modelo de direito administrativo, mas não um direito administrativo legitimado pela ordem constitucional. Eu estou a defender que o direito administrativo só encontra instância de legitimação a partir do cumprimento do artigo 3º da Constituição. Portanto, um direito administrativo que não flerte, necessário e diretamente, com um núcleo essencial de construção de um modelo de interesse público submetido a uma ideia de direitos fundamentais, e direitos fundamentais de cunho social e de cunho individual, como a Constituição estabeleceu, pode ser um direito administrativo até ordinariamente aceitável, mas nunca constitucionalmente legítimo. E aqui eu quero estabelecer a primeira premissa. Só há direito administrativo legítimo se submetido a esse núcleo essencial de defesa dos direitos fundamentais. E é nesse sentido
que me parece que nós podemos preencher, professora Eneida, uma ideia de interesse público, que a professora muito bem lembrou aqui, que é dito, professado de várias maneiras, mas a partir dos conteúdos da ocasião e do momento. Me parece que o interesse público, enquanto conceito, só pode ser preenchido a partir da ordem constitucional. E, portanto, o interesse público aqui só pode ser preenchido a partir da dimensão do artigo 3º, cumulado com os artigos 4º, 5º e outras dimensões de direitos fundamentais que campeiam na ordem constitucional. E aí, meus caros colegas e minhas caras colegas, não me parece que nós possamos ter um direito administrativo de ocasião, professor Rui. Um direito administrativo que flerte a partir de determinados conjuntos de interesses deste ou daquele momento, desta ou daquela cor ideológica, deste ou daquele instrumental econômico. O direito administrativo é refém da ordem constitucional, é refém da dimensão principiológica constitucional. Me encaminho para uma outra análise. Agora, não mais pensando, colegas, no direito administrativo desses últimos 30 anos. Me encaminho para pensar para o direito administrativo dos próximos 30 anos. Ficaremos com o direito administrativo da próxima década, já que soaria até presunçoso nós falarmos dos próximos 30 anos. E qual é o grande problema, o grande dilema, para não dizer a grande fragilidade, cara professora Eneida, que eu noto no discurso jurídico administrativo para os próximos anos? E penso que aqui nós estamos concatenados intimamente na análise crítica. Na minha modesta concepção, o grande dilema que o direito administrativo enfrenta é o grande dilema que o direito constitucional enfrenta e é o grande dilema que o direito eleitoral enfrenta. O grande dilema que várias instâncias jurídico-administrativas e normativas enfrentam. O sequestro da normatividade por uma certa moralidade de ocasião. Me parece que nós estamos colocando de joelhos o próprio direito. Nós estamos admitindo, professor Rui, que instâncias de moralismo, até certo ponto moralismo jacobino, um moralismo preocupado com determinados valores de ocasião muito momentânea, possa ditar o que é ou não constitucional, legal no nosso país. E quando nós admitimos isso, enquanto instância decisória, nos parlamentos, isso é um grave problema. Quando nós admitimos que isso acontece no Poder Executivo, isso é um gravíssimo problema. Mas nós não estamos mais nesse ponto. Nós estamos passando a conviver com isso nas instâncias de controle da atividade parlamentar e da atividade administrativa. Nós estamos convivendo com essa ordem da moralidade a ditar o que é jurídico, portanto, o bem ou o bom a ditar o que é jurídico nas instâncias de controle, professor José Isaac Pilatti. E esse me parece que é o grave problema do direito administrativo. Um prefeito não tem mais interesse aqui no Brasil, professor Belaúnde, de tomar decisões. Um gestor não tem mais interesse de decidir politicamente, porque ele tem medo de como os sistemas de controle enquadrarão a sua decisão. E a ele é muito melhor esperar que os sistemas de controle decidam por ele. É muito melhor uma recomendação do Tribunal de Contas. É muito melhor uma recomendação do Ministério Público. É muito melhor cumprir uma liminar ou uma decisão judicial, porque aí ele está, pelo menos, seguro de que há um limite mínimo para o seu patrimônio. Eu penso que nós estamos a esperar do modelo político nacional, sufocado pelos sistemas de controle, algo que é impassível, Rui, de se esperar de qualquer ser humano, que é ele decidir com o mínimo de protagonismo, colocando o seu patrimônio, colocando o leite dos seus filhos em jogo. Nenhum gestor fará isso. Nenhum gestor decidirá, meu caro,
colega professor Samuel. O professor Samuel saiu. Foi ali. Pode ser o Marcos, pode ser o Marcos, pode ser o Salmi também, meu caro colega Salmi. Esperarmos que o gestor público venha decidir, caro Rui, com base em padrões de economicidade e eficiência, qualquer tipo de medida, e esperarmos que ele vai fazer isso com a pura e cândida dimensão de que é um gestor público ungido pelo modelo político, pelos votos, pelas urnas que lá o colocaram, sem nenhum receio, sem nenhum medo do que dirão os sistemas de controle, convenhamos, colegas, colocarmos como bem faz ou mal faz o avestruz a cabeça debaixo da terra e esquecermos que está passando um terremoto, um maremoto ou um tsunami no sistema jurídico-administrativo brasileiro. Notem, as senhoras e os senhores, eu estou tentando alertar não mais para uma administração pública do medo, minha cara Eneida. Eu estou tentando alertar para uma administração pública do pavor, a total disposição de não agir, intencionalmente não agir, porque é melhor sofrer, talvez, por omissão, do que certamente por ação. E esse cálculo é perverso, é terrível, porque esse cálculo desobstrui o que há de pior em nós, que é a nossa veia individual, egoística, pura, pensar somente em nós. Quando a política, meu caro Rui, é a arte de pensar no coletivo, para o coletivo. Nós estamos, minhas senhoras e meus senhores, afugentando as pessoas da política, porque estamos demonizando a política. E me parece que a Constituição de 88 pretendeu diferente. A Constituição de 88 pretendeu abraçar e convidar as pessoas para a arena pública, para a arena política, e não afastá-las da arena pública, afastá-las da arena política. Me parece que, se nós pudéssemos sintetizar a grave crise que o direito administrativo passa hoje, após 30 anos da Constituição de 88, é esse signo, esse sinal das incertezas que nós temos a partir de tudo que pode acontecer quando nós, na relação entre o poder público e a sociedade, submetemos a sistemas de controle a partir de decisões, muitas vezes largamente principialistas, aquilo que é legal ou ilegal no nosso país. Me parece que nós temos que buscar, para fazer uma brincadeira aqui com um texto de um livro muito conhecido, sobretudo na década de 90, professor Rui, nós devemos sair em busca da legalidade administrativa perdida. Me parece que é chegado o momento de nós dizermos menos princípios. Meu caro professor Rui, aprendi no seu livro, no final da década de 90, sobre princípios constitucionais. Me parece que agora nós temos que dizer menos princípios, mais regras, menos pretensão de fazer justiça a todo custo em cada caso. Eu quero mais segurança jurídica, eu quero mais legalidade constitucional, eu quero mais legalidade inconstitucional, eu quero que o sistema jurídico, professor Samuel Matos, me proteja dessa terrível bondade que os bons estão querendo nos impor. Muito obrigado, boa noite.